Bom, para partículas individuais, então, a gente tem essa equaçãozinha 3, né, que governa, né, essa relação cinética, né, entre o movimento, né, representado aqui pela aceleração, e a causa dele, que são as forças envolvidas aqui nesse problema. Tá? O que vai mudar, então, para sistemas de partículas agora? Né? Vamos tentar entender isso um pouco melhor daqui para frente. Para sistemas de partículas, a gente está pensando num problema onde nós temos, né, iésimas partículas aqui compondo um sistema, né, submetidas, né, cada uma delas, a forças internas de interação entre partículas, que a gente está chamando de Fi minúsculo, e forças externas Fi maiúsculo. Né? Então, cada uma dessas partículas está sujeita a uma força Fi minúsculo, que está representando interações entre cada uma dessas partículas aqui, e forças externas, né, Fi maiúsculo, que estão também atingindo o nosso sistema, certo? Como que a gente vai fazer aqui? Né? Vamos então tentar entender o movimento de um sistema mais complexo com várias partículas, né, uma quantidade arbitrária aqui, né, a partir da ótica da segunda lei de Newton. Então vamos considerar, né, que esse sistema tem massa constante, ou seja, cada partícula ali tem uma massa que não varia ao longo do tempo nesse problema. Aqui eu tenho um diagrama ilustrando, né, essas partículas aqui, e eu estou ilustrando o conjunto de forças apenas de uma dessas partículas. Né? Essa iésima partícula aqui, chama partícula I, ela está sendo solicitada por uma força interna aqui de interação entre partículas chamada de Fi minúsculo e uma força externa qualquer chamada Fi maiúsculo. Para cada iésima partícula que a gente estiver analisando, conforme a segunda lei de Newton, a gente vai ter então Fi maiúsculo mais Fi minúsculo é igual a massa daquela partícula vezes o vetor de aceleração daquela partícula. Isso aqui é só uma aplicação da segunda lei de Newton para uma partícula individual desse sistema. Tá? Notem que aqui eu também estou colocando, né, um ponto arbitrário onde estaria o centro de massa ou o centro de gravidade desse sistema de partículas aqui. A gente já vai voltar nessa questão. Se a gente somar todas as forças, né, no lado esquerdo da equação da segunda lei de Newton e todos os pares massa vezes aceleração no lado direito do sistema de partículas, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui, né, onde a gente vai ter então somatório de Fi maiúsculo mais somatório de Fi minúsculo. Né? Lembrem que a gente está somando esses pares de ação de força e massa de aceleração em cada partícula. Tá? Então é como se a gente estivesse fazendo um F1 mais F minúsculo 1 igual a M1 a 1, mais um F2 mais Fzinho2 igual a massa 2 vezes aceleração a 2, e assim por diante. Né? Somando todos esses termos em todas as partículas do nosso sistema, embora sejam partículas diferentes, a gente tem essa expressãozinha aqui. Somatório de Fi mais somatório de Fi minúsculo igual a somatório de Mi vezes AI. As forças internas, né, que são essas forças do Fi minúsculo, elas são pares de ação e reação em sistemas de partículas. Né? Então, cada partícula aí vai ter uma força Fi representando essa interação de uma partícula com a outra no nosso sistema. O que isso acarreta? Né? Como são pares ação e reação, quando a gente faz essa soma ao longo de todo o sistema de partículas discretas aqui, essa somatória de forças internas tem de se anular. Né? Se isso não se anular, isso provoca um desequilíbrio no sistema e tal, e as partículas elas podem tender a acelerar por si próprias aí, por causa dessas forças internas. Então, estamos considerando aqui nosso problema, que essa somatória aqui de forças internas se anula. Então, a gente vai ter então simplesmente somatório de Fi maiúsculo, que são somente as forças externas, é igual ao somatório de Mi vezes AI. Né? Então, agora está ficando um pouquinho mais parecido com a nossa lei de Newton, segunda lei de Newton original. O lado
direito da equação, né, pode ser reduzido aqui usando, né, o conceito de centro de massa, centro de gravidade de um sistema de partículas, né? Então, a gente tem que massa vezes o vetor posição do CG daquele sistema, né, é igual a soma de cada massa de cada partícula vezes o vetor de posição daquela partícula, né? Então, se você quiser saber a posição do CG, por exemplo, você acaba tendo como se fosse, né, uma soma ponderada, uma média ponderada aqui para achar a posição do CG de um sistema de partículas, né, que seria isso aqui. Sobre a massa total. O que isso aqui implica, né? A gente pode substituir, né, o termo no lado direito aqui da nossa equação simplesmente por massa vezes a aceleração do CG total aqui. Da onde que veio isso? Se eu pegar aquela equação original aqui e derivar ela duas vezes, né, dado que as massas são constantes, a gente tem que massa vezes a aceleração do CG é exatamente igual a essa somatória de massas parciais vezes a aceleração de cada partícula, né? Então, notem que a equação da segunda lei de Newton fica muito mais simples, né? Somatório de forças externas todas em todas as partículas do nosso sistema, né, vai ser igual, então, a massa vezes a aceleração do CG do sistema de partículas, né? Lembrando que m é a massa total do sistema, né? Não é a massa individual de uma partícula, é a massa total desse sistema. E a aceleração do centro de gravidade é esse ACG aqui do nosso sistema. O que isso aqui implica, né? Tem uma coisa bastante interessante nessa equação aqui, né? Significa que a gente não precisa, às vezes, tratar o movimento de cada partícula individual para entender o contexto global do nosso sistema, né? Então, para aplicar a segunda lei de Newton, a gente pode considerar o movimento simplesmente do CG daquele sistema, né? Por que isso aqui é interessante? Quando você tiver várias partículas no sistema, o movimento do CG daquele sistema de partículas é como se fosse o movimento de uma partícula individual, né, com aceleração igual a CG, né? Então, às vezes, mesmo em sistemas complexos, né, o movimento do CG pode ser mais facilmente analisado. Outra implicação disso. Essa equação, embora a gente tenha deduzido isso para um sistema de partículas, aqui ainda é válida para o caso de corpos rígidos. Por quê? Porque corpo rígido nada mais é que um sistema de infinitas partículas aí compondo aquele corpo geral. Então, mesmo no corpo rígido, a gente pode utilizar essa expressão aqui para quantificar a aceleração do CG naquele corpo rígido, né? Notem aí que isso aqui é bastante geral e vai ser utilizado mais adiante, tá? Então, qual que é a implicação dessa equação? É o que eu falei, no caso de sistemas de partículas ou mesmo de corpos rígidos, a segunda lei de Newton pode ser aplicada diretamente no CG do sistema, como se o mesmo fosse uma partícula cuja massa equivalente é a massa total do sistema, chamada aqui de m, tá? Então, só para ilustrar essa questão, né, que eu estou colocando aqui, isso aqui é um exemplo bem demonstrativo, tá, que eu fiz aqui com a ajuda de um software chamado Tracker, tá, que é uma ferramenta para análise de vídeo, para analisar movimento aí de partes de um determinado vídeo. Tá. O que vocês estão vendo aqui sou eu jogando, né, um bastão aqui de PVC com minha mão, esse bastão branco que vocês estão vendo no vídeo na tela, né, e durante esse arremesso, né, eu estou fazendo com que esse bastão gire aqui durante a sua queda, né? Então eu joguei o bastão para cima, ele começou a girar no ar, né? Tentei fazer um movimento de forma como que o movimento fosse mais ou menos plano, tá? Esse software aqui ele pode ser usado para acompanhar o movimento de partes aqui de um vídeo, né? Então eu fiz alguns marcadores aqui nessa barra justamente para fazer isso. Então tem um marcador bem no meio da barra, que é esse marcador vermelho que vocês estão vendo na tela, né?
tem um marcador roxo que está numa das extremidades e um marcador em ciano que está na outra extremidade aqui da nossa barra. Tá? O movimento aqui é um pouquinho mais complexo, né? Então a gente tem a barra transladando e se rotacionando em torno do seu eixo próprio, né? Mas se a gente olhar o movimento do centro de gravidade dessa barra, que é o ponto vermelho que vocês estão enxergando, a gente tem um movimento muito parecido com o movimento que a gente esperaria numa partícula, né? Se você olhar aqui na direita, tem um gráfico aqui que está correndo aqui no sistema que mostra a posição do CG da partícula no eixo vertical ao longo do tempo, né? O que a gente vê aqui? A gente vê um movimento parabólico, né? Exatamente como a gente viu lá em cinemática de partículas, né? Quando a gente falava de movimento de projéteis, né? O mesmo tipo de movimento. Então, quando a gente analisa o movimento do CG desse corpo rígido, né? Ou como a gente poderia analisar, né? Ele se comporta muito parecido como se fosse uma partícula, né? Então isso ajuda a gente a fazer algumas análises, porque a gente pode usar muito do ferramental que a gente usa para sistemas de partículas para corpos rígidos, né? Isso vai ajudar a gente aqui mais para frente. Beleza, né? Então, com base no que a gente viu aqui, né, a gente sabe agora como que a gente pode tratar, né, uma partícula individual via a segunda lei de Newton, e a gente sabe como que a gente trata, né, um sistema aí de várias partículas que compõem o nosso sistema geral. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho mais detalhado, né, beleza, como que a gente integra isso com o que a gente viu lá em cinemática de partículas para, né, juntar nessas duas teorias, né, juntar o que a gente viu no capítulo 2 com o 3. Na verdade, o que acontece é que a gente pode aplicar, né, essas leis de Newton em diferentes tipos aí de coordenadas, em diferentes tipos de sistemas de coordenadas, né? O mais básico, simples e às vezes até o que a gente vai mais utilizar aqui na nossa disciplina é o caso de coordenadas cartesianas, coordenadas retangulares, né? Então, a gente tem aqui uma partícula fazendo uma certa trajetória qualquer, né? E essa trajetória aqui pode estar sendo causada por uma componente de forças, né? Fy, Fx e Fz, né? Cada uma alinhada, né, com cada eixo do componente de sistemas retangulares aqui. Se a gente aplicar a segunda lei de Newton nesse conjunto aqui, né, nessa partícula individual, o que a gente tem? Somatório de forças em x e em y, somatório de forças em y em j, mais somatório de forças z em k, é igual a massa vezes a xi mais a yj mais a zk, né? É só aplicar a segunda lei de Newton aí no nosso sistema de coordenadas, né? E a gente tem essa equação 8, que é a mais geral, né? Seria a forma mais geral de fazer isso, ou ainda, né, esse lado aqui esquerdo da equação poderia ser resumido assim também, né? Somatório de fx em y mais fy em j mais fz em k, né? Isso é igual a massa vezes a aceleração ali. A forma mais simples, às vezes, que a gente adota dessa equação é, na verdade, dividir a equação da segunda lei em coordenadas retangulares em três equações separadas, né? Então, em três equações escalares independentes. Então, a gente pode fazer isso aqui usando somatório de forças em x igual a massa vezes aceleração em x, mesma coisa em y, mesma coisa em z. Tá? Usar uma ou outra vai depender muito do problema, né? Às vezes é mais fácil usar a equação na forma vetorial, que ela é só uma, né? Você faz tudo de uma vez. Em alguns casos, né, as pessoas têm preferência, né, a usar as três equações escalares separadamente. Quando a gente fala aí de implementação computacional, muitas vezes é interessante usar a equação 8 na forma vetorial, porque aí você tem uma representação mais completa, você consegue relacionar vetores aí todos de uma vez, né, sem ter que aplicar a segunda lei de Newton separadamente em cada eixo, né. Mas vai depender muito do problema que você vai estar lidando, claro. A segunda forma que a gente viu aqui para quantificar movimento, né, era quando a gente falou de coordenadas NTB, né, normal, tangencial e binormal. Então,
aqui é exatamente o mesmo problema, agora lidando com esses três eixos aqui, NTB. Eixo normal aponta para o centro instantâneo da trajetória, eixo tangencial ele é tangente à trajetória instantânea da partícula, e eixo binormal ele é normal ao plano formado por N e T nesse caso. Então, agora em vez de forças em x, y, z, a gente vai ter o quê? Forças no eixo normal, forças tangenciais, forças binormais aqui, né? É uma outra forma de se representar as nossas forças, né? E a gente pode continuar utilizando esse tipo de sistema de coordenadas, porque em alguns casos de movimento circular isso aqui vai ser particularmente interessante, como a gente viu anteriormente na parte de cinemática, né? Então, aplicando a segunda lei de Newton, a gente tem a mesma situação do caso anterior, só que agora em termos de coordenada tangencial, normal, binormal, separando nesses três eixos aqui. A gente pode utilizar a segunda lei de Newton nessa forma vetorial, mais simples, né? Vamos falar assim, uma equação só, ou então dividir em três equações separadas, independentes aí. Somatório de forças no eixo tangencial igual a massa vezes a aceleração tangencial, no eixo normal igual a massa vezes a aceleração normal, e forças no eixo binormal, massa vezes a aceleração binormal. Normalmente, nos casos planos, né, onde a gente não tem três eixos de movimento, a gente pode considerar AB como sendo zero aí nesse caso, né? Mas ainda assim você tem essas três equações, né? De novo, depende muito do problema que você vai estar analisando, da complexidade dele, né? E o terceiro sistema de coordenadas que a gente viu era o de coordenadas cilíndricas, onde a gente tinha um eixo radial, transversal e o eixo Z nos problemas 3D aqui, né? Então aqui a gente tem um eixo radial, né? Lembrando que esse eixo ele segue a direção de uma reta, né, que liga a origem do nosso sistema até a partícula, né? Então ele segue essa direção da reta aqui e tem direção, né, no sentido, né, da origem até a partícula P aqui nesse caso. É por isso que ela está apontando aqui para fora. A gente tem um eixo transversal, né, que é perpendicular ao eixo R aqui e apontando no sentido, né, de aumento, né, do movimento angular θ aqui, e a gente tem o eixo Z, né, perpendicular aqui ao plano formado por θ e R. Então, mesma coisa, né, a gente já pode aplicar a segunda lei de Newton também nesse sistema de coordenadas aqui, né? Somatório de forças radiais, transversais e em Z, massa vezes aceleração em cada um desses eixos, né? Agora a gente tem esses vetores unitários, o R, o θ e o Z, né, nesse caso. E da mesma forma que nos outros exemplos, a gente pode também usar as equações assim de forma independente em cada eixo, né? Somatório de forças radiais, transversais e em Z aqui separadamente. No caso de movimento plano, normalmente a gente vai ter a Z igual a zero, então isso simplifica, né, a nossa aplicação da segunda lei de Newton.